Fundação Casa, que vai levar outros nomes dependendo dos locais, mas sempre pensando na questão da socioeducação, né, dessa reinserção dos jovens na sociedade a partir dessas medidas. Ela vai ser iniciada em 2006 com esse intuito, principalmente vinculada a essa ideia do ECA, né, desse Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente pensando nessa questão da proteção desses jovens e de uma possível ressocialização. Assim, em 2006, com o nome de FEBEM, então a Fundação Casa, muitos ainda hoje falam, né, FEBEM ao invés de falar Fundação Casa, mas FEBEM então levava esse nome de Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e hoje é esse nome como Centro de Atendimento Socioeducativo do Adolescente. Então a gente vai ter alunos jovens ali de 11 até 21 anos, então eles podem cumprir esse período, porque eles podem ficar lá no máximo 3 anos. Então, a partir do momento que eles entram lá, eles podem cumprir, é por isso que ultrapassa um pouco dos 18 anos, que é o que protege os jovens, é o que tem essa regra de até os 18 anos. Nesse caso aqui vai se estender um pouco mais. Então, questões do poder judiciário aqui e a questão da educação vai entrar quase como um sistema terceirizado dentro da Fundação Casa. E aqui a gente pode englobar para outros locais, que também vão entrar como uma terceirização de um trabalho lá dentro. Até porque eles precisam estar na escola, eles precisam terminar o ensino médio, terminar o fundamental, e é por isso que a gente tem então a educação que presta esse serviço lá dentro desses ambientes. E aqui eles vão cumprir as medidas do Poder Judiciário. E a Fundação Casa foi criada em 2006 com o nome FEBEM. Em 2016 ela muda de nome para Fundação Casa, que é o que existe hoje. Essa mudança já reflete um pouco as problemáticas que a gente vai trazer aqui enquanto instituição Fundação Casa, tá? Quais vão ser elas? Ela muda de nome justamente para diminuir um pouco a ligação que se tinha dessa instituição voltada para punição. Então, a Fundação Casa, quando era a FEBEM, era muito ligada a realmente punir esses jovens pelos seus atos infracionais. Tem alguns professores que contam aqui, né, tem relatos de professores que eram quase um campo aberto, eram muitos jovens reunidos no mesmo lugar. A partir daí, se tinha aula, tinha vezes que tinha aula, outras vezes não, mas eles ficavam todos juntos no mesmo ambiente. Tinha cerca de 100, 200 jovens. Hoje em dia, tem um limite de quantos podem ficar por casa, porque são diversos centros, e esses centros abrigam em torno de 20, 30 jovens, não pode muito mais do que isso. Tem um limite para eles estarem ali, até para que respeite as medidas de direito mesmo, para não superlotar essas instituições. Da mudança de nome vai levar esse caráter de mudar o ambiente ou mudar essa perspectiva que se tinha da fundação. Mas ainda assim, isso é uma perspectiva ainda hoje debatida, mesmo com a mudança de nome lá em 2016. O que eu quero que vocês pensem aqui, eu quero que vocês tirem, é que tipo de educação ou que tipo de vínculo que a educação poderia ter nesses locais que realmente seria efetivo para esses jovens, né? Ou que tipo de ressocialização seria melhor absorvida para que a gente realmente tivesse uma ressocialização efetiva desses jovens. Porque a gente tem que pensar que a maioria dos jovens que saem, eles não permanecem nem 3 meses na rua. Eles voltam antes disso. Muitos voltam com 1 semana, 2 semanas.
Então, o que faz esses jovens, mesmo sabendo quais são as condições da Fundação Casa, retornarem para ela? Por que eles vão para lá, né? Quais são as condições? Eles passam, então eles cometem atos infracionais, roubo, questão de droga e outras muitas questões complexas aqui que tem a ver também com o histórico familiar desses jovens. E eles têm várias passagens pela polícia e a partir dessas passagens eles podem ser internados ou não. A partir do momento que eles são internados, jovens entre 11 até 21 anos, dependendo de quando eles foram internados, eles podem ficar até 3 anos. E essas medidas, elas podem ser flexibilizadas ou não, dependendo de muitas outras questões. Questões essas como a questão familiar mesmo, mas também o ato cometido, as outras passagens. Quando a gente fala sobre criminalidade, a Carme Andrea Silva, em Trajetória dos Jovens em Conflito com a Lei e Cumprimento das Medidas Socioeducativas, vou deixar aqui a referência bibliográfica, ela comenta justamente sobre a problemática dessa inserção de crianças e adolescentes nessa vida do crime. E o quanto isso é problemático quando a gente entende também que essa é parte da realidade desses alunos. E por que é parte? Justamente porque eles vivem em áreas periféricas, muitos deles, então toda vez que a gente for falar, é óbvio que vão ter exceções, mas quando a gente fala de um grupo, quando a gente fala da maioria deles, a gente está falando de jovens ali vivendo essa criminalidade diariamente, tanto no seu contexto de moradia, quando a gente fala de família, tanto ao redor ali. Então, esse contexto da criminalidade vai ser algo muito comum para ele. E aí, nesse momento que é comum para ele, ele não vê outra saída que não estar nesses ambientes. O que também pode ser problematizado, né? Até que ponto faz sentido ou não ele participar dessa vida do crime. Mas aí, quando a família toda está inserida nesse meio, qual a outra saída que ele pode ter? E aí, quando você não tem uma base ali para questionar essa sociedade, ou até porque você é muito novo, como é o caso de jovens aí de 11, 12 anos que estão ali, ou que são quase moradores de rua também, eles vão questionar esses status quo, né? Como eles vão questionar a existência deles ali naquele meio de crime, de delito. E quando a gente fala também dessa inserção, a gente explica um pouco essa noção do porquê deles voltarem tão rápido para a Fundação Casa. Não que a Fundação Casa seja um lugar acolhedor para eles, até porque quanto mais tempo eles ficam nesses locais, não mais eles saem prontos para ser reinseridos na sociedade, muito pelo contrário. Mas aí, a partir desse momento que a gente olha para essa criminalidade, a gente olha para esse meio, a gente tem a entender a pedagogia, questões pedagógicas, as questões educacionais se fazem ainda mais necessárias para esses contextos, para ter essa noção, pelo menos, para ter essa ideia de que essa não é a única realidade existente e possível. Mas quais são as políticas, aqui nesse momento, as políticas efetivas para a reinserção desses jovens dentro da sociedade, ou medidas socioeducativas ou não, ou quais são as possíveis medidas? E aqui eu não tenho uma resposta para vocês, eu só trago as questões, né? Quais são as outras possíveis medidas? Né? A Fundação Casa, ela pode ser um outro meio para esses jovens? Como? Por quais formas?
Quais medidas? Muitos são jovens que são recrutados por esse crime organizado em regiões periféricas ali ou de extrema pobreza. E nesse momento eles se veem inseridos nesse local, ou eles veem essa possibilidade de ascensão social, tendo em vista essa pirâmide social muito bem estabelecida no Brasil. E aí, outra questão que vai aparecer aqui, que é uma questão que está problematizada de forma recorrente na sala de aula, quando a gente fala das questões de história e história deles também, é a questão da ostentação. Até que ponto essa ostentação da mídia, né? Até que ponto essa ostentação que é pregada pelos influencers que eles seguem, ou esse mundo digital que fala sempre de milhões, de mil, de bilhões, de mansões, de carros grandes, de motos grandes, entram na mente desse jovem e faz com que eles acham que não há outra maneira senão meios rápidos de conseguir ascensão social de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Então, como essa ostentação pode impulsionar esses jovens de uma maneira positiva ou negativa? Então, essa cultura e essa identidade desses jovens de periferia, quando a gente fala, por exemplo, que foi algo que eu trabalhei com eles, da Lacoste, por exemplo, que é uma marca que começou ali muito luxuosa, mas rapidamente ela foi aglutinada, ela foi inserida no meio desses jovens periféricos, e ainda hoje é a marca mais usada por eles, como esse marco de status social. Então, o que faz esses jovens a irem para o crime ou não, e aí isso aqui pode ser uma problemática ou uma explicação, através dessas questões midiáticas também, desse mundo globalizado que eles querem fazer parte, ou que eles acreditam que não faça parte, precisam se fazer presentes através dessa ostentação. E aqui vai ser tanto esse artigo da Carmen quanto o do Evelyn Rodrigues Soares, que vai falar sobre juventude e criminalidade no contexto de inserção social. Falando um pouco da estrutura da educação lá dentro, a gente tem alunos de 11 a 21 anos, mais ou menos, alguns com seus 14, 15 anos que não completaram o fundamental, então eles vão estar no ensino fundamental, e outros que já completaram, que vão seguir na mesma linha dentro da fundação. Mas não tem a possibilidade, até por ser menos alunos, a possibilidade de ter todas as séries, até porque também não tem espaço físico. Então a gente vai falar sobre salas multisseriadas. Então, numa mesma sala, a gente pode ter alunos de 11 anos e 15 anos fazendo o fundamental juntos. Tudo bem? Essas salas multisseriadas vão ter professores multisseriados também. Então, esses professores, eles, no meu caso mesmo, que dava ciências humanas, a gente dá todo o combo de ciências humanas. Então, no fundamental era história, geografia, e no ensino médio era história, geografia, sociologia e filosofia com o mesmo professor, com uma mesma turma. Então, essas turmas vão estar reunidas num único ambiente. Aqui em si, a gente já vai ter uma adaptação do conteúdo para atender esses jovens. E aqui a gente também tem essa ideia do que é também em outros locais. Então, no ensino regular, a gente já tem a noção de que muitos jovens, por mais que tenham passado de ano, foram passados compulsoriamente
e vão ter que ter uma aula de adaptação, porque senão eles não vão acompanhar. Então, aqui a Fundação Casa, ela já mostra o que é um pouco da realidade fora, não muda tanto, né, do que é a realidade no ensino regular. Então, a gente vai ter uma adaptação do conteúdo para todos esses jovens. O que eu fazia muito era fazer uma matéria de sexto, sétimo ano para todos os jovens, o que funcionava muito no ensino fundamental, por exemplo. Era muito difícil um aluno acompanhar o nono ano, mas isso pode acontecer. O que a gente faz a filtragem desses alunos, faz uma avaliação para entender até que ponto eles acompanham ou não, e aí vai progredindo esse conteúdo. Se tem, então, mais ou menos uns 15, 20 alunos por turma, dependendo do centro. Tem centro que tem muito mais, tem centro que tem muito menos, coisa de 3, 4 alunos. Principalmente no ensino médio tem um pouco menos, dependendo dos centros, e tem outros que tem um pouco mais. E como a gente faz a união de disciplinas, trabalhando, então, nesse contexto multisseriado? Entendendo quais são os principais aspectos que eles conseguem filtrar ou não. Então, qual que é o perfil desses alunos a partir dessa breve introdução que eu dei aqui, né? Qual que é o perfil desses jovens, né? Qual o perfil desses alunos? São alunos que eles, muitos deles, e a maioria aqui, não tem uma base muito sólida quando a gente fala daqueles princípios básicos de história, sabe? Quando a gente trabalha fontes históricas, a gente trabalha a história da sua vida, lá no Fundamental 1, quando eles trabalham, né? Qual que é o endereço da sua rua? Rua, depois bairro, depois cidade e estado, aí são conceitos de geografia também junto, né? Mas qual é a sua história? Quais são eles não tiveram essas coisas, eles não, muitas vezes, ou eles passaram por isso de uma forma muito aquém, muito distante disso, e isso para resgatar, para que você consiga ter uma base sólida de história. Esses princípios precisam ser resgatados. E isso aqui é muito importante. Como a gente sabe que esses princípios precisam ser resgatados? A partir da leitura de mundo. Como eu sei a leitura de mundo deles? Perguntando para eles. Isso só é possível em ensino libertador e não o ensino bancário. Porque o ensino bancário eu vou chegar e vou dar a minha aula. E aí eu não sei se o aluno pegou ou não, se ele sabe ou não, mas quando o ensino é libertador, quando eu entendo, quando tenho essa troca, eu sei o que ele sabe e o que ele não sabe. E a partir do saber, você constrói alguma coisa juntos. E aí, por mais que ele não entenda, ele ainda saia de lá não entendendo os períodos da história ou fazendo essas relações, ele vai conseguir relacionar a história dele com a história do mundo, ou a história dele com algum período da história. Não vai ser total perdido em dia. Quando a gente vai ensinar história, por exemplo, a gente trabalha por temáticas, não é mesmo? Então a gente trabalha, por exemplo, a questão do trabalho. Então a gente pega lá a questão do trabalho na época da Revolução Industrial, a questão do trabalho na época anterior ainda, né? Então, na Idade Média, como era o trabalho lá, como era o trabalho aqui, e trabalha por essas temáticas. Quando a gente fala de alunos que não tiveram essa base da estrutura do que é a história, é muito difícil que eles consigam relacionar diretamente essa questão de temáticas, por exemplo, do trabalho. É quase impossível você trazer esse conteúdo para ele e ele vai logo de cara relacionar muito bem esses contextos.
O que é interessante aqui é realmente voltar na questão da estrutura dos períodos da história. Então, quais eram as questões do período da história aqui na Idade Média primeiro, depois aqui na Idade Moderna, agora aqui contemporâneo? Por que que leva esses nomes? Ah, então eu vou ter que fazer um trabalho básico. O trabalho básico é a base realmente. A gente tem que entender que eles passaram, muitos desses alunos passaram pelo fundamental, mas eles não tiveram a compreensão da história. E se você assume que eles já sabem e você vai atropelando os conceitos, a questão principal é ele não vai pegar o conceito que você quer que ele pegue. Então você precisa realmente voltar e ir escalando os conceitos, e escalando as educações. A gente fala sobre a questão dos períodos da história, que a gente fala da linha do tempo, assim a problematização, e precisa sempre existir a problematização em relação a esse período que é linear, a esse período que foca em eventos, quando a gente fala de história geral, que fala de eventos muito voltados para essa europeização, e isso é algo que ainda continua sendo trazido para eles. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ficar num conteúdo mínimo e um conteúdo direto e um conteúdo super simplista, e muito pelo contrário. Quando a gente fala de questões de vulnerabilidade social, quando a gente fala de questões de problematização, isso é algo que vai ser muito bem aceito por eles, porque isso é algo que os interessa. Então, quando a gente fala de trazer um senso crítico para esses alunos, e eu falo sobre a importância de também trazer esse conteúdo da linha do tempo, trazer uma linearidade para eles, é justamente para que a partir de uma organização mental, a partir dessa ideia do que é a história, do que foi, ou como ela é passada, a gente consiga problematizar em cima disso. Normal, né? É algo normal em relação ao conteúdo, e aqui também vai ser algo que vai aparecer de uma forma muito frequente. Então, essas problematizações, elas vão aparecer a todo momento, de todas as formas. Ela não vai ser descartada. E quando a gente fala também sobre a leitura de mundo deles, de trazer o contexto da cultura deles, a gente fala também sobre problematizar essa cultura também, até o ponto que ela faz sentido ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos jovens que entram na fundação e acreditam que a realidade que eles vivem, ou a realidade que é essa realidade de entrar no crime muito novo, estar presente nesse ambiente de criminalidade, vai ser comum, é como um trabalho comum. E isso é algo que vai ser falado muitas vezes lá dentro, por muitos jovens de faixa etárias muito diferentes, tanto de crianças mesmo, quando a gente fala lá de 11 anos, até um jovem um pouco mais velho, de 18, 19 anos. Então é isso que é comum, e é isso que é dito por eles. Então, essas falas não podem só passar e falar, então, é a sua realidade de mundo, então a gente não vai questionar. Muito pelo contrário. É por isso que a criticidade vem também não só para que eles questionem a sociedade, mas para que eles questionem também a própria existência. E o que eles vão fazer ou não com essa criticidade, com esses questionamentos, também não cabe ao professor ficar se apegando a isso, porque senão a gente realmente não continua o conteúdo, a gente sempre vai bater na mesma tecla. Então a ideia é que trazer essa criticidade do mundo, das questões históricas, para que eles também questionem a própria existência. E ainda falando sobre a estrutura da educação dentro da Fundação Casa,
a gente esbarra em uma outra problemática, que é a questão estrutural. E a questão estrutural, quando nós entendemos agora que a questão da educação não é a base do sistema de socioeducação dentro da Fundação Casa, a gente entende que a verba principal não vai para a educação. Então, dependendo desse centro, a verba para materiais básicos de educação não vai chegar. E aí, quando não chega, cabe ao professor, se ele quer trabalhar de uma forma diferente, ele vai ter que correr atrás desses materiais, ou isso é organizado pela pedagogia lá dentro, mas de uma forma muito precária. A lousa ainda é na parede, a gente ainda tem algumas questões de estrutura, dependendo do centro. Então, os materiais muitas vezes têm que ser providenciados pelo professor, se ele quer trabalhar alguma coisa diferente, ou precisa ser adiantado muito tempo antes para que esses materiais possam ser providenciados ou não. Então, essas questões dos materiais também vai dificultar muito o trabalho de educação com esses jovens, pensando principalmente também que eles não tiveram essa questão da estrutura básica lá do fundamental, que é trabalhar com formas, que é trabalhar com questões materiais, né, que a gente tem no Fundamental 1, aprenderam a cortar, não sabem pegar direito numa tesoura, não sabem usar cola de uma forma correta, então você vai ter que trabalhar isso também, porque isso também é importante para esse jovem, né, ter essa noção básica da cultura escolar também. Eles não têm essa noção de cultura escolar, e tudo isso eles vão ter que aprender num local que não é escolar, mas que a gente vai ter que adaptar para ser. Ele pode ser primário, né, a primeira internação dele, como ele pode ser reincidente, então com várias outras internações, e isso vai variar muito, isso vai trazer outros aspectos também para esse jovem, para esse estudante. Bom, e qual que é o papel, então, da educação dentro dessa estrutura? A educação aqui, ela vai prestar um papel terceirizado para essa instituição que é vinculada ao Poder Judiciário. E, então, ela não é o seu aspecto central. A socioeducação, que aqui a gente fala, né, dessa ressocialização, a questão da educação vai ser um dos pontos. Então, a gente vai ter pedagogia atuando lá dentro, um centro pedagógico, mas a gente tem também os centros de assistência sociais, por exemplo, que vai acompanhar esse jovem durante a passagem dele. Então, a questão da educação vai ser alguns dos pontos a serem trabalhados com esse estudante e não o ponto central aqui. E isso também vai carregar aí o seu peso, e a gente também pode debater sobre isso. Lá dentro, a gente vai ter essa questão da educação, que vai ser prestada pelo Estado, normalmente. O Estado, então, vai prestar esse serviço para a Fundação Casa, mas vai ter outros trabalhos acontecendo lá. Então, tem questões de esporte, tem questões de cursos profissionalizantes que vão entrar lá dentro para auxiliar esses jovens. É bem bacana, é bem legal. Entra outros tipos de palestra, mas isso vai depender muito do tipo do centro de educação ali, porque tem muitos espalhados por São Paulo e outros locais, né, e outros locais do estado brasileiro, que vão levar outros nomes, mas tem esse mesmo intuito de socialização e ressocialização desse jovem.